Feliz sábado a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Logo Vem, onde o único objetivo é lembrar você da volta iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É, Muito feliz que esse vídeo aqui, não podemos estar gravando de novo. Graças a Deus o Gui está acompanhando a gente aqui de novo dentro do nosso estúdio. E se Deus quiser, a gente vai poder resolver essas questões logo, vai deixar tudo certinho. Inclusive, peço perdão pelos áudios que saíram nos últimos dois vídeos. A gente não conseguiu gravar junto, uma hora estava no hospital, outra hora o Gui não pôde estar aqui. O áudio acabou ficando um pouco ruim, mas conseguimos sanar esses problemas aqui nesse vídeo e espero que seja muito bem. Mas como é de praxe, queria começar com a semana. E aí, como é que foi a tua semana? Tudo certinho? Graças a Deus, minha semana foi bem, foi cheia de bênçãos, família tá bem, só tenho a agradecer mesmo. E aí, Léo, como é que foi a sua semana? Minha semana foi boa também. Só agradecer pela saúde, agradecer pela família, pelo dia de sábado. Só agradecer. E aí, Alex, como foi tua semana? Então, minha semana foi muito boa também. Hoje foi um dia especial para mim, aconteceu meu batismo, então eu gostei bastante, foi um dia muito especial. E tudo certo, tudo com Deus. E você, Eduardo, como foi a sua semana? Semana foi muito boa também. Também estou muito, muito alegre com o batismo do Alex de hoje. Foi uma bênção divina, um momento espetacular, um dia muito bom ver uma alma sendo entregue a Jesus. Que isso possa inspirar vocês. Logo a gente vai acabar postando vídeo sobre batismo também aqui no canal. E quem sabe o Alex não pode passar esse vídeo, não pode passar essa explicação. E a gente pode trazer também um pouquinho das fotos, dos vídeos, como é que foi o batismo do Alex. Aí depois, num vídeo sobre batismo mesmo, a gente traz um vídeo em si, um vídeo mais complexo, mais certinho. Mas também minha semana também foi muito boa, tô muito alegre com esse dia. Muito grato a Deus, porque deu tempo de eu sair do hospital antes de ver o Alex se batizando. Então tô muito, muito feliz. Eu queria aproveitar o momento aqui da semana para para agradecer vocês que têm acompanhado nossos vídeos, que têm deixado a gente com bastante visualizações, com bastante inscritos. Tô muito, muito grato a cada um de vocês. E aproveitando essa comunidade, eu queria deixar aberto para vocês os comentários aqui de baixo, para que vocês possam de verdade comentar um elogio. Tem muitas pessoas que têm elogiando, inclusive agradeço cada pessoa, cada familiar, cada amigo, cada pastor que engrandeceu o nosso trabalho aqui um pouquinho. Mas também queria deixar aberto a vocês os comentários para vocês fazerem perguntas. Hoje também o tema vai ser um tema um pouco mais complexo, sobre leis e obras, e temas que talvez abram as portas para você que não tem a fé 100% igual a nossa, a duvidar e a questionar. Então fique à vontade de colocar perguntas aqui embaixo, falar, trazer seu contra-argumento, até porque a gente tem muita vontade de responder as perguntas de vocês e se basear nos comentários de vocês. Então comentem, fiquem à vontade, a gente vai olhar, a gente vai responder com carinho. Quem sabe a gente não faça um vídeo até respondendo comentários, né? Então coloque perguntas sobre a Bíblia, perguntas sobre religião, sobre fé, sobre doutrina, sobre crença. E fique à vontade com o seu comentário, viu? Isso vai ser muito bem aceito no nosso grupo e vai ser muito feliz para nós. Até porque esse grupo aqui começou como um grupo de estudos na casa do meu pai. E lá o pessoal pergunta, o pessoal comenta. E é isso que faz o grupo ter... como eu vou falar? Faz o grupo ter dinâmica. Isso é muito, muito gostoso mesmo. Mas pensando no estudo de hoje, que vai ser um estudo completamente direcionado ao estudo passado sobre fé, onde no último versículo a gente viu que fé sem obras é vazia, então a gente puxou para o estudo de hoje falar um pouco sobre obras. Mas pensando nisso, eu queria pedir para o Léo começar o seu vídeo de hoje, trazendo para nós as atualidades que ele investigou e o que ele tem de importante para mostrar para nós hoje. Bem, como eu já tenho mostrado nos outros vídeos, vocês provavelmente já sabem, o momento de atualidades é separado para mostrar momentos da semana, do mês, que mostram cada vez mais que a Bíblia é certa a respeito dos fins dos tempos e que Jesus está próximo. Esses dias eu me deparei com a notícia de que extremistas muçulmanos matam 5 cristãos na Nigéria enquanto eles estavam fazendo um estudo bíblico. A Bíblia já nos tinha avisado a respeito de perseguição, que nos fins dos tempos os cristãos seriam perseguidos. E vai piorar cada vez mais. Isso nos mostra que a Bíblia sempre estará certa. Pensando no tema de hoje, Guia, o que temos de reflexão? Pensando no tema de hoje, o tema de obras, né? O nosso versículo está em Mateus 5,16, que fala assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. E a nossa reflexão fala assim: uma fé sem obras é como um corpo sem vida. Quem tem fé de verdade não fica parado. Ela transforma nosso caráter e nossas atitudes. As pessoas devem olhar para nós e ver Jesus através de nossas ações.
E com base nesse tema, Alec, o que você trouxe pra gente aí hoje? Então, com base nesse tema, eu ia falar sobre uma parábola de Jesus que conta a história do bom samaritano. Eu vou dar uma resumida sobre a parábola, mas ela começa em Lucas 10, dos versículos 25 ao 37, que conta a história de um homem que tinha sido assaltado e ferido. E, bom, havia um sacerdote, um levita, que passaram por ele, mas não ajudaram. Mas um samaritano passou por ele, que ele é desprezado pelo povo, e ele ajudou e os ferimentos e ajudou o homem. E isso também mostra que Jesus mostrou o verdadeiro amor a Deus com base nas suas obras, né? Com suas provas. E eu vou mostrar outro versículo também sobre isso, que é Tiago 2,17, que fala assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Que também bate direto com a reflexão que o Gui passou hoje sobre obras. Perfeito. Mas isso. Obrigado, Alex. Obrigado, Gui. Como a gente falou no último vídeo, a gente vem tentado tratar de assuntos correlatos e consequentes um do outro. Começamos com a volta de Jesus, que é o foco do nosso canal e sempre vai ser. Então, de verdade, quando você assiste nosso canal, pense nisso. Jesus de fato está voltando. E para alguns vai ser uma salvação e para outros perdição. Então, o nosso canal aqui tem o objetivo de lembrar você como funciona para ser um dos salvos e como funciona para fugir dos perdidos. E também lembrar-se que Jesus de fato está voltando. Então, logo, essa terra vai passar. Mas a gente vem tentando, então, conseguir um caminho de vídeos correlatos e que façam sentido com o outro. Então, começamos com a volta de Jesus, depois falamos de salvação falamos de oração falamos de fé. E por mais que muitas pessoas não acreditam nisso ao redor do nosso planeta, nas nossas regiões, outras religiões, outras denominações, a fé está intrinsecamente ligada às obras. E foi perfeito isso que a gente falou, a autoridade dela lembrar a gente que de fato cristãos têm sido perseguidos, e isso é completamente relacionado com o Apocalipse, a volta de Jesus, e a reflexão do Gui, tanto com a história que o Alex trouxe para exemplificar da parábola de Jesus, são perfeitos para isso. Você vê que a fé sem obras é morta. Gosto muito da reflexão que o Gui trouxe, porque parece uma coisa grosseira aos nossos olhos, sabe? Pensar num corpo morto, uma coisa tão ruim assim. E a Bíblia fala que a fé sem obras é um corpo morto, é um corpo sem vida, sem movimento. Então você vê que realmente é importante. Quando Jesus era uma pessoa de parábolas, de histórias, quando ele conta essas coisas dessa maneira, é para que de fato ficasse na cabeça e o entendimento fosse firme. E você vê, mediante a parábola que o próprio Jesus contou, que o Alex trouxe para a gente, a obra certifica o que é bom, ela certifica o que é bom mediante Deus. Então hoje vamos com todo o carinho tentar estudar sobre obras e lei, que vai ser uma coisa complicada, nem todos vão concordar com o que a gente vai estudar aqui hoje, mas tudo vai ser trazido mediante a luz da Bíblia, e a Bíblia vai estar completamente de acordo com o que a gente vai estudar aqui hoje. Com a Bíblia, a palavra de Deus, essa é a verdade divina. Então vamos lá, vamos começar com uma oração. Vou pedir para o Gui orar para a gente, por favor, para a gente poder abrir a Bíblia, pedir licença a Deus e começar nosso estudo. Vamos orar. Santo Deus eterno Pai, agradecemos ao Senhor por mais um estudo aqui que estamos fazendo. Que o Senhor possa nos guiar, nos orientar e abençoar quem está nos assistindo. Que o Senhor possa colocar as palavras certas nas nossas bocas e que dê tudo certo. Em nome de Jesus, amém. Amém. E como eu falei, a gente conversou aqui, nosso grupo de estudos, uma célula, um PG em casa, um pequeno grupo, onde pessoas se reúnem, estudam a Bíblia e conversam. Como a gente está num vídeo aqui hoje, que é uma ideia nossa de propagar o Evangelho, converse conosco. Vai nos comentários e converse conosco. Só que outra maneira boa de participar desse pequeno grupo é você pegar uma Bíblia física conosco. Cada um aqui vai ter sua Bíblia, a gente vamos abrir, folhear, procurar os livros e ler a palavra de Deus. Então você, agora que o Gui orou e pediu permissão a Deus e o auxílio do Espírito Santo no nosso estudo, a gente vai aqui abrir a Bíblia. Abra também, vai na sua casa. Nossa, 99% das casas brasileiras tem uma Bíblia guardada. Então pegue ela, folheie, leia conosco. Isso também é bom para você ver que a gente não está inventando coisas. Tudo que estamos falando vem da palavra divina de Deus. Tá bom?
Para além dessa questão de participar conosco, o Léo me lembrou uma coisa que é muito interessante aqui também. Os nossos vídeos, eles vão seguir uns temas por um tempo, mas a gente também tem muito interesse a responder você, meu caro ouvinte aí de casa. Então, você, por exemplo, sempre tive dúvidas com relação à mortalidade da alma. Coloca aí, pessoal, por favor, faça um vídeo sobre isso, ou qualquer outro tema que você tenha dúvida, temas sobre vinho, bebida alcoólica na Bíblia, sobre Apocalipse. Fique à vontade, entra no comentário, não tenha vergonha, estamos abertos às suas dúvidas de coração. E coloque aí sua dúvida e a sua sugestão para temas de vídeos. Ficaremos mais do que felizes de atender a vocês. Tenho certeza que o nosso grupo foi feito para isso também. E nós temos muito, muito, muito carinho por esse tipo de coisa e muita vontade de responder as perguntas, tá bom? Vamos lá. Começando o estudo de hoje, que tem como por título as obras e o que são obras, o que é lei, eu queria começar pro estudo de hoje sobre obras. Eu acho legal você pegar sua Bíblia e acompanhar, porque, como eu falei, falamos de fé, salvação e volta de Jesus, temas que não são tão controversos. O tema de hoje é controverso, então peço que acompanhe para você ver que nós não estamos falando nada fora a Bíblia. E como a gente falou, o último versículo que trouxe esse tema foi: a fé sem obras é vazia. Então, vamos continuar a partir daí. Eu vou pedir para o Léo ler mesmo, primeiro versículo, que vai estar em Êxodo 31:18. Você pode se perguntar, mas o que são obras? Porque fé sem obras, o que são obras? As obras são obedecer a Deus, obedecer a lei, seguir os mandamentos, seguir as leis de Deus. Então, agora com o versículo vai começar, vai parecer que não tem nada a ver com obras. Mas na verdade tem sim, porque as obras vêm diretamente da lei. E eu vou pedir para o Léo ler aonde começa a lei na Bíblia. Por favor, Léo. Êxodo 31:18. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Perfeito. É um versículo simples, mas ele começa esse estudo de maneira perfeita. Porque você imagina assim, a Bíblia inteira foi inspirada por Deus, mas escrita por homens. Os 10 mandamentos é a primeira e a única parte da Bíblia que não foi inspirada por Deus. Como assim não foi inspirada? Porque ela foi de fato escrita. Deus literalmente os escreveu. Nas 2 tábuas de pedra, Deus escreve com o dedo dele, de Deus, os 10 mandamentos. Então, assim, qual é a importância da lei? Qual é a importância dos mandamentos? Você pode pensar comigo, pô, foi a única parte que tem o toque de Deus literal na Bíblia. Foi de fato Deus que escreveu, sem precisar de alguma outra pessoa escrevendo no lugar dele. Ele não inspirou, ele foi o autor direto. Então, esse versículo já traz, primeiramente, a importância dos mandamentos e como eles são trazidos de maneira divina na Bíblia. Mas depois de entender isso, a gente pode entender o começo das obras. Então, o começo das obras, os 10 mandamentos, a principal lei da Bíblia. Ela foi trazida pelo dedo de Deus. E assim a gente começa o nosso estudo de hoje. Dando sequência ao nosso estudo de hoje, vou pedir para o Alex ler 1 João 3,4. Para a gente continuar o nosso estudo sobre obras e lei na Bíblia. 1 João 3,4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Perfeito, obrigado, Alex. Então, assim, a gente entendeu que a lei foi escrita com o dedo de Deus. Mas o que é pecado? O que é lei? E por que as obras? Nesse versículo você entende que o pecado é transgredir, é furar, transpassar, desobedecer à lei que foi expressa. Então você, meu irmão, meu colega, meu amigo de outra denominação, ou de apenas outra consciência religiosa, que pensa assim, Deus é somente amor e a lei não é importante, você tem que imaginar que toda a base da nossa crença está em Cristo, somos cristãos. Nossa base está na fato da cruz. E a cruz não precisaria existir se não fosse a transgressão da lei, o pecado. Deus veio o quê? Pagar os pecados, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Deus vem, morre no nosso lugar e nos garante a salvação e a vida eterna. Por quê? Porque alguém transgrediu a lei. Então você percebe que tudo só faz sentido mediante uma lei. Então a lei tem que existir para que Deus tenha que vir e intervir e salvar no teu pecado. Então você que acredita somente no amor, mas não acredita na lei, não faz sentido nenhum. Porque Deus só veio morrer por você porque a lei foi transpassada. Ela foi desobedecida. E é isso que o versículo do Alex traz aqui pra gente hoje. Junto com esse versículo, a gente pode ler Romanos 3,20. Você pega mim, Romanos 3,20? Então a gente entendeu que a lei ela é vista no pecado também. Porque o pecado
é o transgredir da lei. Então, se Deus precisou vir aqui pagar o pecado, é porque existe de fato uma lei. E essa lei funciona na moral do universo. Senão Deus não precisaria pagar ela para sempre. Correto? Isso é puramente e unicamente lógico. E está descrito na Bíblia. Pode ler, por favor? Romanos 3:20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Perfeito. O versículo que o Gui leu, ele traz uma plena relação com o versículo que o Alex leu. Porque mostra que a lei traz o conhecimento do pecado. Então, por que a lei existe? Para conhecer o que é errado. Então, existe sim algo que é errado. Existem sim coisas que não devem ser feitas. Existem sim coisas que não devem ser trazidas. E isso você não pode negar por suas paixões da carne, suas paixões do coração. A Bíblia existe para essa maneira também, e Deus morreu por conta do pecado. Então, se existe pecado e existe a morte de Jesus, é porque existe uma lei que foi trazida. Outra coisa que é muito importante que o Gui leu, e a gente já explicou no último vídeo. Então, se você não viu o último vídeo, volte lá e assiste. E assista, por favor. Mas não existe salvação pelas obras. Isso também é um erro teológico gigantesco que traz um problema muito sério para a religião. Mas também não existem obras, não existe fé sem obras também. Então, assim, uma é relacionada com a outra. Mas a salvação é única e puramente feita mediante a graça de Jesus, mediante a cruz. Eu gosto muito do exemplo da prisão. Imagine que você está preso, você já cometeu seus erros e está preso. Se você for uma boa pessoa na cadeia, você não vai ser liberto. Claro, você vai precisar que o juiz julgue o seu caso e determine que você foi uma boa pessoa e ele vai te dar a carta de liberdade. Você não vai ser livre por ser uma boa pessoa só. O que te liberta é a carta. E foi o que Jesus pagou. Jesus pagou nossa liberdade condicional. Mas se você sair da cadeia e cometer algum erro de novo, um homicídio, um roubo, você volta para a cadeia. Então, assim, a lei ela é muito importante e ela existe para isso. Você estava preso por conta do pecado. E nós estávamos presos na morte por conta do pecado. Então, Jesus pagou exatamente porque existe uma lei. Somos salvos pela obediência? Não, somos salvos porque Jesus deu a salvação. Igual o juiz que é ele que liberta. Mas a lei tem suma importância com relação a isso. É uma relação completamente ligada uma à outra, tá bom? É exatamente o que você disse. Como diz em Efésios 2, de 8 a 9, lá mostra que a salvação é só pela graça e a fé em Jesus. E não pelas obras, né? Porque a gente não se vangloria. Só que não tem como seguir Jesus e não seguir a verdade dele. Ele é o caminho, ele é a verdade. Não tem como seguir ele sem seguir o que ele fala. Entendeu? Então, você não tendo essas obras, como disse, sua fé é morta. Perfeito, Léo. Tudo isso que ela falou é muito, muito importante ao entendimento e é a mais pura verdade. A salvação é por Jesus, mas ser salvo e não seguir o que ele fala é hipocrisia, é mentira, como a gente vai ler daqui a pouco. E como o Gui falou, a fé sem obras é um corpo morto. Então olha como isso é sério. Vamos para continuando, eu vou pedir para o Alex ler Gálatas 3:24 e para o Gui complementar com João 14:15, por favor. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Perfeito. Olha como Deus é bom aqui. Até no nosso estudo, que é feito de maneira imperfeita, ele atua com o Espírito Santo e ajuda-nos ao entendimento. Então, para você que está confuso com a relação salvação e fé e obras, o Alex acabou de explicar. Lê de novo, Alex, por favor. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, nós somos justificados, salvos, libertos pelo quê? Pela fé. A fé é no que Jesus pagou. A fé também é um meio, não é o final aí. A fé é um meio para se crer no que Jesus fez. Somos salvos por Jesus. E o que a lei faz? Conduz a Cristo. Então, se o seu Salvador é Cristo e a lei é o seu conduinte a Cristo, é uma relação intrínseca e não tem como ser separada. As obras e a lei, e o certo que deve ser feito, os mandamentos, nunca se separam de Cristo. Mas mesmo assim, se você tem alguma confusão com relação a isso, o versículo que o Gui vai ler agora vai explicar de uma maneira ainda melhor, como o Léo tinha falado antes. Pode ler, Gui, por favor. É João 14:15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Perfeito. É um versículo muito simples e muito conhecido. Mas como o Alex explicou a relação entre obras, salvação e fé, o que o Gui traz é mais importante ainda. Você imagina que você tem um pai e você fala assim, eu amo meu pai. Igual muitos falam por aí, né, nessas religiões liberais, assim, Jesus é só amor.
Mas isso não existe. Isso nunca existiu numa relação de pai e filho. Jesus se trata como pai e filho. Se o pai fala assim, filho, eu te amo, faça isso, 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 e você não obedece, você não ama seu pai de volta. Você fala assim, eu amo meu pai, mas tudo que ele fala eu desobedeço, tudo que ele fala eu desdenho, tudo que ele fala eu não gosto, tudo que ele fala eu desrespeito, isso é uma mentira. Isso é uma hipocrisia. Então, por isso que Deus fala, se vocês me amam e são salvos por mim, vocês se mantêm no meu caminho, vocês guardam os meus mandamentos. Isso é bem básico. Qual é a importância dos 10 mandamentos? A gente acabou de falar, Deus escreveu para o poder dele. Então, assim, isso é muito importante. E todos os 10, como a gente também vai ver isso hoje. Deus, ele diz que em João 14,6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, ele é a vida, ele nos salvou, a vida eterna. Ele é a verdade, mas ele também é o caminho. E o caminho demanda uma regra, um lugar a se seguir, uma trajetória a passar. Então, se você transgredir esse caminho, virar para a esquerda ou para a direita, você não vai chegar onde Deus quer que você chegue. Então, de fato, existe um caminho a seguir, uma lei a ser seguida. Então, não caia nessa tolice do mundo que você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser para ser feliz. Não é o que a Bíblia diz. E a Bíblia também diz que estreito é o caminho que conduz à vida eterna, mas largo é o caminho que conduz à morte e à perdição. Então, não caia nessa questão da morte e perdição. Lembre-se que o caminho é estreito porque ele tem regras a serem seguidas. Existem leis, mandamentos e coisas a serem observadas. Bom? Usando esse mesmo exemplo entre o pai e uma criança, a gente também tem a questão do propósito também de muitas vezes a lei. E também é nos levar, todo o propósito da lei aqui é nos levar a Cristo para que sejamos salvos nele, certo? Por quê? Por exemplo, um pai fala assim, filho, não bota a mão na tomada. Se você colocar, você vai acabar se machucando. Um filho, pela sua desobediência, vai lá e coloca. E acontece o que o pai disse, ele se machuca. E levando em comparação, o pecado, que é a transgressão da lei, como diz na Bíblia, o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, seguir a lei de Deus, esse é mais um ponto que mostra a importância de seguir a lei de Deus. Porque não seguindo, a gente se afasta dele e acaba caminhando para a morte. Perfeito. Isso que o Léo falou também exemplifica muito da lei. O pessoal pode falar assim, mas a lei me restringe, me impede de ser feliz, me impede de seguir meu coração. Mas o pecado te mata. Então, quando Deus faz isso, para você não morrer. É como se a água falasse para o peixe, não saia de mim, porque senão você vai morrer. Então, se você for teimosão, falar, eu sou espertão, eu sou livre, eu vou sair, tudo bem, mas você vai morrer. Essa é a regra do universo. Então, não fica achando que Deus é um ditador, um tirano, um governador supremo do universo com mão de ferro. Não, ele é um pai amoroso que fala, filho, não põe o dedo na tomada, igual ela falou, porque senão dá choque. Então, ele não fala por maldade, porque ele, eu sou incrível, não. Mas é para te impedir de se machucar e talvez se machucar até de maneira mortal. Isso que você falou, na verdade, é completamente o contrário, né? A parte de que os mandamentos restringem, nem as leis restringem. Só que, na verdade, é completamente o contrário. Com você seguindo, você vai ficar mais perto de Deus e vai te levar a vida em si, não vai te levar para a morte. Você vai caminhar seguindo e indo, talvez até chegando mais próximo de Deus e indo para a vida eterna com Ele. E a parte das fés e obras, isso está totalmente interligado com as leis e totalmente juntos assim. Então, as leis são totalmente todas importantes, todas em comunhão, nenhuma acima da outra. Todas são deveramente importantes e todas são para seguir, para chegarmos ao caminho de Deus. Perfeito. As leis te libertam, né? Que nem o Alex estava falando, ela liberta. Às vezes a pessoa pensa, eu vou ter que guardar isso aqui, mas eu vou deixar de fazer aquilo que eu gosto. Exato. Eu vou ficar preso nisso, né? Então, totalmente o que o Alex falou, é o contrário. As leis, elas estão aí para libertar a gente e ter uma vida eterna com Jesus. Exatamente. Elas tiram a gente do mundo em si, que é o mundo a libertação, do pecado. A libertação. Então, segue isso aqui que aí você será liberto. Exatamente. É literalmente o oposto, né? Isso é muito Deus na nossa vida. Mas continuando, eu vou pedir para o Léo pegar João 15:10 e para o Alex complementar com 1 João 2:4, para a gente continuar o nosso estudo de hoje. É só uma pausa rápida, enquanto os meninos estão achando. Você pode perceber que o estudo de hoje é complexo, é só uma abertura para explicar a relação entre fé e obras. Mas a gente pode fazer um estudo só sobre lei, um estudo sobre quais leis devem ser seguidas ainda, um estudo sobre 10 mandamentos diretos
A gente pode ler cada um deles, explicar cada um deles. Então, assim, se você tiver interesse nisso, por favor, coloque seu comentário aqui, que a gente tem toda a vontade de responder e trabalhar com isso. Vamos lá, pode ler, Léo, por favor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Perfeito, obrigado. Então, assim, outra coisa que é bastante dita é que Deus não guardava os mandamentos. Por exemplo, na questão do sábado, mas ele curava nos sábados. Mas ele fala assim aqui, eu guardo os mandamentos do meu Pai. Você acha que Deus é mentiroso? Quem está certo? Aqueles que contra-argumentam a Bíblia ou o próprio Deus falando que guardar os mandamentos? E o que o Léo começou dizendo também é o seguinte, ele fala, se vocês guardarem os meus mandamentos, permaneçam no meu amor. Então, assim, para ser salvo, para ter uma vida boa, uma vida deleitosa, com as bem-aventuranças, nós temos que permanecer no amor de Deus para sermos protegidos, guiados e guardados e salvos ao céu. Só que ele falou, se guardar os mandamentos. Então a gente pode entender que o contrário tem exatamente como é que eu vou falar? O resultado oposto. Então, se guardar os mandamentos, fica no amor de Deus. Se não guardar, não fica. Então, assim, qual a importância dos mandamentos? De novo. Vou pedir para o Alex ler o próximo, que é ainda mais forte do que isso, por favor. 1 João 2,4. E aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Perfeito. Muitas vezes no nosso mundo cotidiano, a gente vê pessoas falando assim, fica só com o amor de Jesus. Eu amo Jesus, mas não sigo a Bíblia. Eu amo Jesus, mas não tenho religião. Eu amo Jesus, mas não sigo a igreja. A Bíblia não mente, é a palavra de Deus. Como a gente falou isso aqui várias vezes já, e ela nunca errou. E a Bíblia fala o que dessas pessoas que dizem eu conheço, mas não guardo os mandamentos? São mentirosos, hipócritas. Então, se você tem na sua vida cotidiana, ou vê na internet, na televisão, pessoas falando, eu amo Jesus, mas eu não sigo a palavra dele, esse é um mentiroso. Porque assim Deus disse na palavra dele. Então não siga isso a sério. Quem ama Deus guarda os mandamentos. Quem ama Jesus permanece na palavra. Quem segue Jesus segue o caminho que ele é. E a verdade que ele é, que é a Bíblia. A Bíblia é a verdade libertadora. Então tudo isso tem que caminhar junto. A Bíblia, Timóteo fala que a Bíblia inteira é palavra inspirada de Deus. Então ela toda tem que ser um guia para a sua vida. Então não caia nas pessoas. Não fique disputando entre religião, igreja, pessoas e Bíblia. A Bíblia tem que estar acima de tudo. Porque é a palavra direta de Deus. E a palavra direta de Deus diz que as pessoas que dizem que o amam, mas não o seguem, não o guardam, não o imitam, são mentirosas. Mas continuando, um pouco antes de fechar, vou pedir para o Gui ler Mateus 5, de 17 a 20. Que é um dos versículos que eu mais gosto para explicar uma questão também que é muito trazida aos opositores da lei, aos opositores da Bíblia, que dizem que Jesus, ele aboliu a lei na cruz. Vamos ver se isso é verdade? Pode ler, Guizão, por favor. Não pense que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais estarão no reino dos céus. Perfeito. Obrigado, Gui. Para mim, esse é o versículo mais forte e firme do estudo de hoje. O que a gente mais escuta por aí é esse tipo de argumento. Mas eu como carne de porco, mas eu não guardo o sábado porque Jesus aboliu a lei na cruz. Gente, vocês preferem ficar com Jesus ou com os argumentadores falsos? Porque assim, é muito direto o que o Gui leu. Jesus falando, eu não vim abolir a lei, mas cumprir. Então assim, é uma coisa que chega até me incomodar um pouco. Porque é muito direto. O próprio Cristo falou, eu não vim abolir a lei e os profetas, mas sim cumprir. Aí, se para você tratar pouco isso, ele fala assim, olha lá para fora. Olha, você que está na sua casa, olha para fora. Você deve estar com uma janela aí perto, alguma coisa em casa, olha para fora. Ainda tem céu e tem terra? Então a lei não passou. E nada passou na Bíblia, porque ele fala assim, eu proclamo que até os céus e a terra passarem, nem um izinho, nem um
gentil deverá ser retirado ou alterado da lei. Então a lei é a mesma da época de Jesus, da época da Bíblia ou não é? É tão direto esse versículo, é tão simples, é tão. Pô, pessoal, é tão firme que só não entende quem não quer entender, quem quer permanecer no pecado. Aí você fala, tá pouco? Então vamos lá, vamos continuar. Depois ele fala assim: aquele, porém, que desobedecer um dos mandamentos, desde que o menor, e assim o ensinar, será considerado o menor no reino dos céus. Então Jesus fala, as pessoas de outras igrejas falam assim, ah, mas Jesus aboliu a lei. Aí ele vem e fala, não vim abolir a lei. Ele fala, ah, mas a lei mudou. Ele vem e fala, até os céus e a terra passarem, a lei não será alterada nem no mínimo possível. Ah, mas os mandamentos já não são mais os mesmos. Ou não precisamos guardar o quarto. Ele fala, aquele que desrespeitar o menor dos mandamentos e ensinar, vai ser mínimo no reino dos céus. Então, assim, nós temos que entender também, né? Deixar de ser hipócritas no nosso coração, de ser mentirosos e guardar o que a Bíblia pede, e não o que pessoas pedem. Eu sei que talvez isso esteja ofendendo, e eu falo tudo isso com muito respeito a meus irmãos sinceros que estão ouvindo. Mas se você é um irmão sincero, você vai ouvir a palavra e não os seus dogmas pessoais. Você vai ouvir a palavra e não as suas crenças pessoais. Porque isso é sinceridade. Agora, se você escuta com ira, escuta com ódio, já escuta querendo romper com a palavra, talvez você não seja sincero. E aí não adianta muita coisa. Guardar o que Deus manda e não o que pecadores mandam. A Bíblia alertou sobre isso. Você acha que ela alertou à toa? Eu acho que ela alertou porque isso seria um problema no fim dos tempos. Então a gente tem que lembrar disso. Esse versículo que deu é o mais perfeito, porque mostra que de fato esse argumento é fraco e é extremamente quebrado e falho. Jesus não veio abolir, ele veio cumprir, então tudo permanece. E você quer um exemplo melhor ainda disso? Porque alguém pode falar assim, ah, mas isso ele está falando antes de morrer na cruz. Eu vou ler Mateus 24:20, porque talvez você, que é de outra denominação, pensou assim, ah, mas foi antes da cruz, então talvez na cruz ele tenha abolido. Vamos ver? Nesse versículo, Deus está fazendo uma profecia para a fuga que eles teriam que dar em Israel num problema que eles iam ter. Então, assim, no futuro, de muitos anos, se eu não me engano, 70 anos após a cruz. Então, muitos anos depois, a cruz, que em tese aboliu a lei, olha o que Jesus fala. Mateus 24:20. Orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Então, assim, 70 anos após a cruz, o sábado ainda é dia de graça, mediante a palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus. Então, a palavra foi abolida depois da cruz? Eu sei que isso é muito forte para quem não tem esse conhecimento, mas você pode ver que biblicamente essas coisas são sem sentido. E, claro, eu me disponho, os meninos também se dispõem a responder perguntas com relação a isso e a fazer vídeos sobre isso. Mas, meu amigo, a palavra, ela foi feita para libertar, para liberdade. A verdade de Deus é feita para libertar. Então, se essa verdade está aqui te alcançando, talvez seja para te libertar de crenças e da Babilônia, que é a confusão religiosa na sua vida. Uma parte importante que você disse, quando você pensa em Deus, algo divino, algo perfeito, você pensar que um próprio Deus mudaria de opinião sobre uma das leis que ele disse, você já percebe que não está certo. Que se isso acontecesse, ele não seria Deus. Ele não seria perfeito, não seria o nosso Salvador, nosso divino. E isso já mata todas as dúvidas e as coisas ruins que eles falam. Então, você pensa muito nessas partes sobre Deus. E isso completa muito o que você disse também. Não, isso que o Alex falou é muito importante, muito forte. É verdade, Deus vai lá, cria 10 leis com o dedo dele, as 10 regras para elas não morrer. Ele muda de ideia na cruz. Ele, me confundi. Se Deus se confundir, ele não é Deus. Porque ele é perfeito, como ele falou. Ele é Deus, ele sabe tudo, ele sabe como é que funciona o universo, como funciona o pecado, a morte, tudo. Ele cria as leis e depois ele muda. Ele se confundiu, ele se enganou. Olhar, não precisa mais? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus seria esse se no nosso Código Penal... Imagina que o nosso legislador penal vai lá, cria uma regra que proíbe o homicídio e vai falar, acho que eu errei. E ele muda, tá certo? Mas Deus pode. Você sabe mais que Deus. Na sua convicção de que dele abole os mandamentos. Sabe mais que a Bíblia e mais que Deus. Eu sei que a gente pode estar falando de uma maneira talvez até um pouco mais grosseira, mas é porque isso é verdade.
O Alex falou a verdade. Os mandamentos foram escritos com o dedo dele. Ele fez questão de pegar a tábua e escrever com o dedo de Deus. E ele se enganou? Ele estava errado? Para, gente. Ele é Deus agora. Ele falou, ele é perfeito. Se ele se enganou, ele não é Deus. Mas vamos lá. Para fechar o nosso estudo de hoje, eu vou pedir para o Gui ler Tiago 1:25. Para a gente entender agora o suprassumo do que estudamos aqui hoje. A gente estudou o que é a lei, que ela serve para levar a Deus, a diferença entre salvação pelas obras e pela lei, que é pelas obras e pela graça. A salvação é pela graça, estudamos isso, entendemos que a fé sem obras é morta, que a fé sem obras é um corpo sem vida, entendemos que a lei não foi abolida e que a lei foi escrita com o dedo de Deus. E para fechar, eu queria pedir para o Gui ler esse último versículo para a gente entender, e agora, o que a gente pode fazer com isso? Tiago 1:25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas o operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Perfeito. Tiago, depois da cruz, depois no Novo Testamento, fala que as bem-aventuranças, bem-aventurado é aquele que ouve a lei, mas não deixa só ouvindo, ele pratica, vive. E ele vive de acordo com a lei. Ele vive de acordo com as boas obras. Então, o que o Gui leu é o resumo de hoje. Então, assim, só vai ser bem-aventurado, vai ser deleitoso, feliz, vai se regozijar a pessoa que, além de ouvir o que a gente falou aqui hoje, se dispor a praticar. Porque a gente sabe que a lei é obras. Então, você escutar e não praticar significa nada. Como o Gui já falou em outro vídeo, né? Crer que Deus existe, até o demônio crê. Você vê que tem diferença no estilo de vida. Então, assim, não basta crer que Ele existe. Tem que viver de acordo com como Ele pediu. Tem que seguir a Cristo, tem que ser cristão. Tomar o nome de Deus e não deixar que seja em vão. Então, você tem que ouvir as boas obras e praticá-las, para ser deleitoso na sua vida. Para fechar, eu vou passar aquela nossa tarefinha com alguns outros versículos que vão ensinar um pouco sobre essa questão das leis. Eu queria começar com Romanos. Você, em casa, leia, procura, pega sua Bíblia, abre e tenta entender também. Nós falamos que aquele que ama a Deus guarda os mandamentos. Romanos 13, de 8 a 10, fala também que aquele que ama o próximo guarda os mandamentos. Porque a gente sabe que as tábuas dos mandamentos são divididas em duas. Do 1 ao 4 é uma relação vertical entre nós e Deus. E do 5 ao 10 é uma relação horizontal entre nós e o próximo. Então pense comigo, se você ama o próximo, a lei que fala que matar é pecado poderia ser abolida? A lei que fala que adulterar é pecado poderia ser abolida? A lei que fala que roubar é pecado poderia ser abolida? Então não. A gente vê que também em Romanos 13, de 8 a 10, que além de quem amar a Deus segue os mandamentos, quem ama o próximo segue os mandamentos. Vemos também em João 15:5 a história a parábola da videira e os ramos. Vemos que só vai ter boas obras aquele que estiver próximo de Jesus. Jesus é a videira, nós somos os galhos, os ramos. É impossível ter boas obras e bons feitos longe de Jesus. Então você que ouviu o nosso estudo de hoje e tem vontade de fazer boas obras e guardar a lei, primeiro aproxime-se de Deus e Ele vai te ajudar nisso. É impossível você ter perfeitas obras na terra sem Jesus. É impossível. Por isso que a salvação é pela graça também. Mas se você quer chegar perto de uma coisa boa, grude-se em Jesus e Ele será a videira e você será os ramos. Continuando, você também pode ler Salmos 40, versículo 8, que mostra que como é bom agradar-se na boa vontade de Cristo. Como é deleitoso ser feliz nos mandamentos e na lei. E para fechar, você também pode procurar o E Agora. Agora, você que se tocou pela mensagem, você que tem interesse em fazer coisas boas, você tem que ter interesse em mudar de vida e seguir a mensagem como o Alex fez hoje, se entregando para Jesus nas águas do batismo, você pode seguir o E Agora. Primeiramente, você tem que amar a Deus e guardar a sua lei. Isso está em João 14,15, que foi lido aqui hoje. Você tem que guardar os mandamentos, que está em Salmo 119, 44. Você tem que respeitar todos os mandamentos de maneira igualitária, o que está em Tiago 2, 10. Então, se você tem interesse em viver as boas obras do Espírito Santo de Deus, guarde esses 3 passos que a gente acabou de ler. Agradeço demais por mais um vídeo, pela presença dos meus irmãos que estão aqui. Agradeço por você que está ouvindo a gente. E peço de novo, entre em contato com a gente, seja um irmão do nosso grupo e tenha um relacionamento pessoal conosco
e principalmente com Deus. Entre em contato com o Espírito Santo, faça suas orações e procure a Deus. Porque isso é de suma importância na nossa vida. E não se esqueça, nosso objetivo aqui somos simplesmente 4 jovens servos do Senhor que lembraram-se que Jesus logo virá. E isso nos assustou para avisar os outros que é o nosso dever de avisar vocês que breve Jesus voltará. Você quer falar alguma coisa, pessoal? Então, muito obrigado por ter assistido. Uma ótima semana a vocês, um ótimo resto de sábado. E vamos orar aqui para a gente poder ter uma ótima semana juntos. Vou pedir para o Alex orar hoje e a gente já fecha nosso vídeo. Vamos orar. Querido Pai eterno do céu, estamos aqui concluindo mais um vídeo e espero que nosso estudo tenha tocado alguns corações e pedimos humildemente que você cuide daqueles que precisam, cuide de todos aqueles que estão nos ouvindo, todos aqueles que estão fora, todos aqueles que precisam humildemente de sua ajuda, que estão longe de Ti. E estamos aqui humildemente Te louvando, Te dando graças, Pai. Abençoe todos todas as famílias e que você continue conosco, nos dando uma ótima semana com a sua presença, Pai. É isso que pedimos e honramos você. Em nome de Jesus. Amém. Amém.